E se o maior segredo da Bíblia nunca tivesse sido sobre adorar Jesus, mas descobrir que Cristo está despertando dentro de você? Neville Goddard revelou algo que chocaria quase todas as religiões. O verdadeiro mistério de Jesus Cristo não está fora. Está dentro da consciência humana. Neste vídeo, você vai entender por que Pilatos representa a mente contraída, o significado oculto de Davi, e por que Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Mas cuidado! Porque depois deste vídeo, talvez você nunca mais consiga ler a Bíblia da mesma maneira. A hostilidade do mundo para com este grande mistério de Jesus Cristo reside na ignorância de quem é o Pai. Você saberá quem você realmente é, o ser celestial que veio a este mundo, na medida em que experimentar o mistério de Jesus Cristo. E quando o experimentar, descobrirá que você é Jesus Cristo. Nunca houve outro igual e nunca haverá outro igual. Acompanhe-me atentamente nesta pequena história que nos é contada no Evangelho de João. A palavra Pilatos significa apertado, como uma forma contraída, o limite, na verdade, da contração e da opacidade. Mas, como todos esses personagens, eles são personificados, e esses são atributos, essas são qualidades. Ver os personagens das Escrituras como personagens da história é ver a verdade temperada à fragilidade da alma humana. Todos eles são estados eternos. Portanto, Pilatos não é realmente uma pessoa como você é uma pessoa, como eu sou uma pessoa, é o estado contraído. A história se passa dentro de você. Então Pilatos lhe disse: Você é o rei dos judeus? E ele respondeu: Você diz isso por si mesmo ou outros lhe disseram? João 18 versículo 33, 38. Você sabe disso por experiência própria ou é apenas boato? Você me pergunta: Sou eu o rei dos judeus? Ele não nega que seja. Ele simplesmente responde à pergunta. Mas ele se pergunta se esse estado contraído já chegou ao ponto de ser rompido. Deve chegar ao ponto em que a casca vai se romper e então saberá por si só. E então ele disse: Então você é um rei? Ele respondeu: Tu dizes que eu sou. Pois ele havia dito: Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E então a forma contraída fez a pergunta: O que é a verdade? Com base neste nível, é verdade que o jarro está aqui, que o copo está aqui, que você está aqui, que eu estou aqui, mas ele não está falando desta verdade. A verdade da qual o verdadeiro ser que você fala é o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não está falando de nada conhecido pelo mundo da ciência. Hoje estamos a caminho da Lua pela segunda vez, mas essa não é a história da Bíblia. Ele está falando do ser que criou a Lua, que criou os céus e que sustenta os céus. E ele está tentando dizer a cada ser no mundo que o ser que fez isso é você, mas você se esqueceu. Você desceu a este limite de contração, a este limite de opacidade. Então, você sabe disso agora, ao fazer a pergunta por conta própria, ou alguém lhe disse? Alguém lhe falou sobre mim? Bem, então, você realmente não sabe. Você precisa saber por experiência própria. Portanto, na medida em que o homem experimenta o mistério de Cristo, ele compreende Cristo. Quer você se intitule Papa, ministro comum ou leigo, isso não significa nada. Você pode ser alguém lavando o chão esta noite e saberá por experiência própria quem realmente é, saberá que é Jesus Cristo por ter experimentado Jesus Cristo. Agora, voltemos nossa atenção para o poeta Browning. Ele disse: A verdade está dentro de nós, ela não surge de coisas externas, independentemente do que você acredite. Há um centro íntimo em todos nós, onde a verdade reside em plenitude. E conhecer consiste mais em abrir um caminho por onde o esplendor aprisionado possa escapar, do que em efetuar a entrada de uma luz supostamente externa. Paracelso. Ele pegou 3 das poderosas declarações Eu sou do Evangelho de João. Eu sou a verdade, eu sou o caminho.
Eu sou a luz do mundo e as incorporou nesta breve afirmação, há um centro íntimo em todos nós onde a verdade reside em plenitude. Não apenas um pouco, mas em plenitude. Ele compara isso a um esplendor aprisionado. E então ele fala do caminho, e o caminho vem de dentro. Pensar que algum Cristo vem de fora é compreender completamente mal o grande mistério. Ele está inteiramente dentro de nós. Enquanto você está sentado aqui agora, nesta pequena sala, parecendo tão pequeno neste universo imenso, e ainda assim, sentado aqui neste estado contraído, é Pilatos quem questiona sua sanidade quando você começa a se agitar por dentro e faz essas perguntas. Tudo acontece entre vocês. Toda a disputa se dá dentro do indivíduo. E então essa efusão interior se manifesta. Ela se desperta, ela se manifesta dentro desta pequena vestimenta, e o Criador do universo emerge do indivíduo. Digo-te, eu sei disso por experiência própria. Tu não és um serzinho insignificante, não importa o que o mundo te diga. Já passaste pelo inferno e talvez ainda passes por mais, mas a busca é encontrar-te a ti mesmo, e o eu que procuras é o teu Pai, que és tu mesmo. Está escrito nas Escrituras, mas de uma forma tão estranha e maravilhosa, e disse Jesus, e vai e dize-lhe: Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22 versículo 16. Eu sou a raiz, a origem, o pai, e ainda assim sou a descendência de Davi. Eu sou o pai de Davi, eu sou a descendência de Davi. Agora lê as Escrituras. De-te, ó Davi, farei subir um filho, que procederá das tuas entranhas, eu lhe serei o pai, e ele me será o filho. 2 Samuel 7 versículo 12. Ele dirá: Eu e o pai somos um. João 10 versículo 30. Ele vem de Davi, portanto, ele é filho de Davi. E Davi é filho daquele que criou todo o vasto universo. Contudo, aquele que criou todo o vasto universo traz à luz do universo aquilo que é ele mesmo, que estava sepultado dentro do universo. Assim, o avô e o neto são um só ser, surgindo daquilo que Deus criou, que é o universo. A humanidade é Davi, e ele extrai da humanidade aquilo que é ele mesmo. O avô e o neto são um só ser. Portanto, vai e diga: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Mas se você enxergar Davi como o mundo enxerga, jamais verá o mistério. Estou lhe dizendo quem ele é a humanidade reduzida a um único ser. E quando você olhar para aquele menino maravilhoso e o vir, ele é o seu filho. Mas ele gerou você. Pois você se enterrou na humanidade e desempenhou todos os papéis, cada um deles. No fim, você se liberta da sua própria criação e a redime. Pois a sua criação se condensou em um único ser, que está diante de você como seu filho, e ele é o Davi da fama bíblica. Ele disse: Eu sou de cima, vocês são de baixo. João 8 versículo 23. Ele está falando consigo mesmo. De cima e de dentro são a mesma coisa, de baixo e fora são a mesma coisa. Aquele que vem de cima está acima de todos, aquele que é de baixo representa o que é terreno, o terreno. João 3 versículo 31. Aqui, encontramos no Evangelho de João que o mais notável, aliás, a única coisa que eles não conseguem compreender nesta revelação é a revelação da paternidade de Deus. Eles têm um conceito completamente diferente de quem é o Pai. Eu lhes digo, vocês são o Pai. Talvez vocês não consigam pagar o aluguel esta noite, talvez a despensa esteja vazia, talvez vocês estejam endividados. E vocês criaram o universo e o sustentam. O ser que vocês descobrirão que realmente são é o Criador do universo. E não há outro Deus. Não há espaço no universo para dois deuses. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Portanto, quando lhe pediram para nomear o maior de todos os mandamentos, ele não mencionou nenhum dos 10, mencionou a confissão de fé de Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12 versículo 29. Agora ele dá um segundo mandamento, que não é novo.
Você o lerá em Mateus. Ame o seu próximo como a si mesmo. 22 versículo 39. Porque ele é você mesmo. Todo o vasto mundo é você projetado para fora. Chegará o dia em que você descobrirá que tudo é você projetado para fora, e somente quando você mudar sua atitude em relação ao que é projetado para fora é que isso poderá mudar. Não pode mudar por si só. Somente quando eu mudar minha atitude em relação a você é que você poderá mudar em relação a mim. Tudo começa com o meu amor por ele. Por quê? Porque ele me amou primeiro. 1 João 4 versículo 19. Bem, o ele mencionado é o eu sou de você. Então você quer que alguém o ame ou o veja de forma diferente? Você começa mudando sua atitude em relação ao aspecto de si mesmo que é projetado. Todo o vasto mundo é você projetado para fora. Então você quer que algo diferente venha dessa projeção? Bem, então, por que eu o amei primeiro? Então, se tudo está em mim, bem, eu mudo isso em mim mesmo, e então todo o vasto mundo, se eu mudar isso em mim mesmo, deverá se conformar às mudanças em mim. Então ele vem falar da verdade, que é uma verdade completamente diferente. É o conhecimento de Deus. Então ele disse: Eu sou a verdade. Bem, se existe um centro íntimo em todos nós onde a verdade reside em plenitude, e aqui está alguém chamado Jesus Cristo dizendo eu sou a verdade, e esse é o centro em mim, então onde ele está? O único que pode ressuscitar é Jesus Cristo, e ele está em mim. Ele ressuscita em mim e rompe a casca, e então ele emerge. Ao emergir, sou libertado, livre como o vento, e gradualmente descubro quem eu realmente sou. Noite após noite, tomo consciência cada vez maior de que sou o Criador de tudo. Então, quando alguém morre neste mundo, para onde você acha que vai? Para o cemitério, para empobrecer o parente que o sepultou? No mundo de César, isso parece ser verdade. Não, ele vai para dentro de mim, não há outro lugar para onde ele possa ir senão retornar a mim. Todos neste mundo que morrem retornam a mim, pois eu sou o centro. Mas você pode dizer o mesmo, porque só existe um centro, e todos retornam para dentro de mim. Esta manhã, ao acordar, encontrei um amigo que faleceu repentinamente aos 64 anos. Ele havia acabado de se aposentar e tinha acumulado uma bela reserva financeira. Trabalhava para a Standard Oil da Califórnia e era o chefe do departamento de pessoal. No dia em que morreu, ele disse à esposa: Você tem um tempinho para mim, só um instante? Ela respondeu: Claro, e então ela entrou e eles se sentaram à mesa dele. Ele tinha 17 itens para revisar. Ele os pegou um por um e disse: Você entendeu isso? E Muriel respondeu: Sim, acho que entendi. Então ele explicou o segundo item detalhadamente, percorrendo toda a lista, e ela disse para cada um: Sim, acho que entendi. Então ele chegou ao último item. Tem certeza de que entendeu este? E ela respondeu: Sim, tenho certeza de que entendi. Mal ela havia dito acho que entendi, ele se virou e sumiu. Bem, esta manhã ele estava comigo. Uma alma encantadora. Conheço-o diria que desde 1947, acho que o conheci. Não, no primeiro ano, 46, quando cheguei. Vi-o todos os anos nas minhas visitas aqui nas minhas visitas a São Francisco. Mas esta manhã ele veio e me contou como a viagem foi agradável, tão fácil. Foi apenas uma conversa normal, com meu amigo Al. Ele era sueco, Al Ostrom. E aqui, ele me contou sobre essa partida perfeitamente adorável, mas Al é o mesmo Al. Ele não me daria ouvidos aqui. Não, ele adorava minha companhia socialmente. Para nos encontrarmos para uns drinks e um bom churrasco. E quando eu o recebia em São Francisco, eu não tinha churrasco, então o levava a um clube ou a um restaurante. Mas todos os anos alternávamos essas visitas, eu ia à casa dele num ano e ele vinha ao meu hotel no ano seguinte. Era sempre assim.
Ele nunca mais compareceu às minhas reuniões depois das 3 ou 4 primeiras. Não o interessava. Ele gostava de se sentar no domingo de manhã, tocar os hinos antigos e chorar. Simplesmente chorar enquanto ouvia todos aqueles lindos hinos antigos, e isso o satisfazia. Mas ouvir essa revelação simplesmente não fazia sentido nenhum para ele. Então, encontrei o Al que eu conhecia aqui, e ele não havia mudado nem um pouco. Ele é o mesmo Al. E está em mim. Onde mais eu o teria encontrado esta manhã? Eu estava voltando das profundezas da minha alma. Tendo contado a história àqueles em níveis mais elevados do meu ser que podiam ouvi-la com compreensão, e aqui está Al. Apenas o tempo suficiente para cumprimentá-lo desta maneira encantadora. E, por mais estranho que pareça, onde você acha que eu o encontrei? Numa estação de trem, sentado no balcão, comendo um lanchinho. Lá estava ele. Tempo suficiente para vê-lo exatamente como o deixei ali. Era tudo o que ele queria de mim. Que eu compartilhasse um lanchinho, ou um lanche maior, mas simplesmente uma refeição. Esse era o Al que eu conhecia, e ele continua o mesmo Al, não mudou nada. Ele negava a paternidade de Deus como eu a experimentava. Ele tinha a sua própria paternidade divina e se sentava e chorava copiosamente enquanto ouvia seus antigos hinos maravilhosos. Mais perto de ti, meu Deus, e Deus estava lá no espaço sideral. E todas essas coisas que ele ouvia. Quando lhe falei do único Deus, o Deus que habita em nós e que só o compreendemos na medida em que experimentamos Jesus Cristo. Ah, não! Ele tinha o seu próprio Jesus Cristo e ninguém ia tirar isso dele. O mesmo Al. Então eu lhes digo, a negação de Jesus Cristo foi simplesmente a sua revelação da paternidade. Eles não conseguiam aceitar por um instante o que ele lhes dizia sobre o Pai. Então, quando ele disse: Vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E eu e o meu Pai somos um. João 17 versículo 20, João 10 versículo 30, portanto, eu e o vosso Pai somos um, e portanto vós e eu somos um. Eles não conseguiam acreditar nisso. Era demais, então o rejeitaram. E aqueles que se dizem cristãos hoje ainda o rejeitam porque têm esses pequenos ícones no espaço e adoram algum conceito estúpido da mente. Eles não querem acreditar na revelação que vem de dentro deles. Eu lhes digo, vocês são Deus e vocês são Deus Pai, o Pai da humanidade, de toda a humanidade. É uma peça teatral. Esta é a peça teatral mais maravilhosa já concebida, e Deus está interpretando todos os papéis. Quando ele tiver desempenhado todos os papéis, o mesmo Deus que agora respira em você, quando ele tiver desempenhado todos os papéis em você, ele rompe a casca. Ele rompe com esse Pilatos, e então você, o Deus, nasce por si mesmo e emerge. Você retorna a si mesmo, ao ser que você realmente é, pois só existe Deus. Não existe nada além de Deus. Então, todos no mundo estão representando a peça eterna, e essa peça é tão belamente narrada nas Escrituras. Se pararmos para pensar, a única escritura conhecida quando a revelação foi feita era o Antigo Testamento. Cada citação no Novo Testamento precisa ser do Antigo, pois não havia um Novo Testamento. Agora, ele interpreta o Antigo, explicando exatamente o que ele significava. Eu poderia citar inúmeras passagens do Evangelho de João para mostrar do que ele está falando a respeito da revelação do Pai. Começando pelo princípio. Veja o versículo 18 do primeiro capítulo. Ninguém jamais viu a Deus, aquele que está no seio do Pai, o Deus unigênito, esse o revelou. Estou citando agora os manuscritos mais antigos, os 3 manuscritos mais antigos o citam dessa maneira. No século IV, a palavra filho foi substituída pela palavra Deus, o que não questiono de forma alguma, então agora se lê o Filho unigênito. Originalmente, lia-se Deus unigênito, ele está gerando a si mesmo. Contudo, não posso negar que, quando se vê aquilo de que ele provém, a totalidade da humanidade, o mundo inteiro de homens e mulheres, fundidos em um único todo, torna-se um único jovem, e esse jovem é o seu filho. Ele te chama de pai, e você sabe que ele é seu filho,
E você sabe que você é o pai dele. Você sabe disso. Portanto, não culpo aquele que, no século IV, mudou a palavra de Deus para filho e reorganizou a frase de Deus unigênito para o filho unigênito. Mas é assim que está escrito nos manuscritos mais antigos. Ninguém jamais viu a Deus, aquele que está no seio do Pai. Ele afirma exatamente agora que Deus é o Pai, Deus unigênito. Ele o revelou. Bem, estou dizendo que minha missão é revelar quem é esse Filho. Vocês não encontrarão essa informação em nenhuma obra que eu conheça, exceto na Bíblia, mas a Bíblia é algo tão peculiar que as pessoas nem sequer a enxergam. Sacerdotes não a enxergam, rabinos não a enxergam e pastores não a enxergam. Mas estou lhes dizendo que sei por experiência própria, é Davi quem é esse filho unigênito. Não há outro filho. A Bíblia lhes diz isso, mas eles não percebem porque reorganizam as Escrituras para se adequarem às tradições das igrejas. E vocês nunca ouvem nenhuma afirmação ousada nas Escrituras sobre eu sou as tradições, eu sou as convenções, mas ouvem eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. João 14 versículo 6. Essas são as ousadas e poderosas declarações do eu sou, mas nunca eu sou as convenções, eu sou as tradições. Portanto, estamos nos escondendo de nós mesmos se mantivermos vivas as convenções. E agora faz parte das convenções dizer que Jesus Cristo é seu Filho. Mas a nossa Bíblia foi alterada inúmeras vezes por homens que não tinham visão, que não conseguiam enxergar. Agora, aqui está uma visão que compartilharei com vocês esta noite. Minha amiga não está aqui, mas ela me entregou a carta na última aula. Ela se viu em um cassino. Vejam, tudo tem em si a capacidade de ter um significado simbólico. Então, ela está em um cassino e o dono está vindo em sua direção com uma vara para contar seus ganhos. Em vez de contar o que você contaria em qualquer cassino, digamos, as pequenas fichas que você tem, é um pão francês comprido, fatiado, mas ainda inteiro porque não foi cortado completamente. Foi fatiado, mas não completamente. Então, é um pão francês comprido. Ele vem com a vara e simplesmente toca. Enquanto ele toca uma fatia, ela diz $50 e ele repete $50. Ela repete novamente e então diz $100. $100. Tudo o que ela dizia, ele tinha que repetir, e ele ficava cada vez mais roxo, explosivo e irritado porque ela discava o número e ele tinha que repetir o que ela dizia. E era mais uma fatia do pão. Ela gostava. Havia uma estranha emoção em seus ossos por ele estar tão irritado com ela e a detestar profundamente, mas ela simplesmente estava ganhando todo o dinheiro. Chegou ao fim, a última fatia era a última do pão, e ela se perguntou: qual número eu discarei agora? O número lhe veio à mente. $1.150, e ele discou. Era o pão inteiro. O pão inteiro sangrou. O pão sangrou. O sangue escorreu como um pedaço de rosbife mal passado quando fatiado, e o pão inteiro se transformou em sangue, e ainda assim era pão. E o número é 7, perfeição espiritual. 1150. Estamos escritos nas Escrituras, no capítulo 6 de João, falando sobre o pão. Este é o meu corpo. Se vocês não comerem o meu corpo e não beberem o meu sangue, não terão vida em vocês, pois a vida está no sangue. 6 versículo 51, 56. Bem, aqui está a visão mais perfeita, e ela certamente tem a visão perfeita do simbolismo das Escrituras. Ela disse: eu não entendo, Neville, mas foi divertido ver o rosto dele ficando cada vez mais roxo enquanto ele ia marcando as fatias conforme eu as numerava. No final, eu me perguntei: qual é o número? E disse: tudo bem, 1150. Eu não entendo. Mas é um simbolismo perfeito, perfeito das Escrituras. Número 7. O número perfeito espiritualmente. Ela havia terminado o pão, e agora ele estava vivo e jorrando sangue. Esse é o sangue. Ela aceitou completamente o corpo de Jesus Cristo como sua própria e maravilhosa imaginação humana, esse é o corpo de Deus.
Ela o aceitou completamente e agora não culpa ninguém. Se alguém tem culpa, é apenas ela mesma, e ela sabe que é só ela mesma. Quando se chega ao ponto de não poder culpar ninguém, de ter que engolir tudo sozinha porque se aceitou completamente que a própria e maravilhosa imaginação é a causa dos fenômenos da vida, então se comeu o pão. E então ele se transforma em sangue. Tudo escorria sangue, o pão inteiro se tornou um pedaço de carne sangrando. Comam meu corpo e bebam meu sangue. Digo-lhe, as cartas que vocês enviaram na segunda-feira passada foram emocionantes demais. Um senhor contou que se viu num lugar parecido com o Hollywood Bowl e que ali alguém, um maestro cabeludo, recebeu a batuta. Instintivamente, ele sabia que aquela mesma apresentação se repetiria para aqueles que não a presenciaram. Então, ele dirigiu até o morro onde sabia que a batuta seria apresentada mais uma vez ao mesmo maestro cabeludo. Enquanto estava lá. E de fato foi apresentada. Uma senhora ao lado dele perguntou: "O que é aquilo no céu?" Ele pegou os binóculos e olhou para cima, imaginando se seria um avião ou o quê, e era um pássaro multicolorido parecido com um papagaio, pois conseguia falar. O pássaro disse a ele: "Saia daqui. Não queremos nada com vocês." E então desceu e o atingiu no rosto com as asas. Agora você deve estar pensando que isso é um sonho sem fundamento. Mas não é. É uma maravilhosa premonição do que acontecerá da próxima vez, mas desta vez não será o papagaio multicolorido, e sim a pomba. Elas evitam o homem. Eu sei disso por experiência própria. Porque o homem exala, neste nível, o odor mais repugnante. E era uma mulher em sua visão, não foi um homem que lhe pediu para ver o que era aquele objeto no espaço. É uma mulher, quando se trata disso, que se voltará para você e dirá: elas evitam o homem. Mas ele te ama tanto que penetrou o círculo da ofensa para demonstrar seu amor por você. Portanto, é um presságio maravilhoso do que o aguarda. Outra senhora me viu morrer. Muitos de vocês têm me visto morto recentemente. Posso dizer que é saudável, um estado muito saudável, muito saudável. Ela estava com aquela cujos olhos agora são testemunhas vívidas. E ali, enquanto ela olhava e eu morria, sem possibilidade de me reanimar, ela sabia que minha amiga com os olhos vívidos me amava tanto que não queria que eu morresse. Ela, por outro lado, que está tendo a visão, não queria que ninguém me tocasse e me impedisse. Porque se você o toca, você o impede e então ele não será libertado. Então eu desabei no chão e então me fui. É uma visão maravilhosa para ela. Pois, a menos que eu morra, tu não podes viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Amarias alguém que nunca morreu por ti, ou morrerias por alguém que não morreu por ti? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Blake, Jerusalém. Então Deus morre. Estou dizendo que despertei do sonho da vida. Nasci do alto e o único que nasce do alto é Deus. E assim Deus morre. É uma morte perpétua. Para que todos possam viver. Ela compreendeu isso lindamente. Não tenho palavras para parabenizá-la. A visão que ela compartilhou comigo foi perfeita. Não posso dedicar a noite inteira a todas as visões, mas elas foram absolutamente maravilhosas. O que você me deu na segunda-feira passada? Uma após a outra, e cada uma tão linda quanto a anterior. Então, não estou aqui para bajulá-lo, estou aqui para lhe contar a verdade como a vivenciei. Browning estava certo, baseado em uma visão. Existe um centro íntimo em todos nós onde a verdade reside em plenitude. E saber. Saber o quê? O verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não está tentando irromper de fora, mas de dentro, para libertar esse esplendor aprisionado. Vem de dentro. Ouça a história, acredite nela implicitamente, e a casca se romperá e ele emergirá. E é uma efusão. Você é luz radiante. Tudo o que toca se transforma em beleza, em perfeição, pois você é perfeito.
Você não pode ir a lugar nenhum onde não seja perfeito. Pois, quando vocês herdarem o reino, como lhes dissemos na segunda-feira passada, como nos foi dito em Mateus 25. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Esse reino é um corpo perfeito, e ele existia desde a fundação do mundo. Então, vocês despertam para esse corpo e, onde quer que esse corpo esteja, o céu está. Esse é o reino. Vocês não herdam um reino, vocês herdam um corpo. Portanto, onde quer que esse corpo esteja, todo o vasto mundo que agora o reflete é perfeito. Vocês não podem encontrar nada que seja imperfeito, e se algo era imperfeito antes de vocês chegarem lá, instantaneamente, automaticamente, é transformado em perfeição porque vocês são perfeitos. É isso que está reservado para vocês. Venham, benditos de meu Pai, entrem e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, quando este corpo despertar, não consigo descrever a beleza, não consigo explicar. Como ele disse no capítulo 5 de João. Ninguém, falando agora com aquele que está abaixo, ninguém ouviu a sua voz, ninguém jamais viu a sua forma, mas eu te conheço, ó Senhor. 5 versículo 37. Ele está dizendo aos que estão ao seu redor. Vocês não ouviram a voz, vocês não viram a sua forma, mas eu te conheço, ó Senhor. O mundo não te conheceu, ó Pai, mas eu te conheço. E agora ele se volta para alguns, um remanescente, ele está falando agora com seus discípulos. Ele disse: E eles sabem que tu me enviaste. Ele encontrou alguns que realmente acreditam em sua história e eles a espalharão e continuarão a espalhá-la. Eles a ouvirão primeiro por meio de boatos, eventualmente, eles a conhecerão por experiência própria. Portanto, esta é a verdade da qual ele falou. É o verdadeiro conhecimento de Deus. Qualquer pessoa que fale de um Deus fora de vocês, desviem os ouvidos e a atenção dele. Não existe um Deus externo. Vocês veem este mundo externo fabuloso, mas não existe um Deus externo. Aquele que sustenta tudo está dentro de vocês e foi ele quem o criou. É quase. Bem, o mundo chama isso de blasfêmia. Que o chamem pelo nome que quiserem. Eu lhes digo que é verdade. Chegará o dia em que vocês romperão a casca e aquele que agora é o esplendor aprisionado dentro de vocês sairá, a memória retornará e vocês saberão tudo o que sabiam antes de conhecerem o mundo. Ao descerem a este mundo e assumirem as limitações da carne, vocês se expandirão além do que eram antes de descerem ao mundo. Ele disse: Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. João 10 versículo 18. Então ele desceu por vontade própria, porque não há mais ninguém. E ele desceu como nós, porque todos nós somos necessários para formar o uno. Nós somos os Elohim. O nome é plural, Elohim é plural. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia no primeiro versículo. No princípio, Deus. Gênesis 1 versículo 1. E os Elohim disseram: Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26. Então, o Senhor tomou assento no conselho divino, a palavra traduzida como Senhor é Elohim. Salmo 82 versículo 1. E ele nos disse: Eu digo que vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Salmo 82 versículo 6. A palavra deuses é Elohim. Portanto, é preciso que todos nós, a humanidade, nos unamos para formar o único Deus que criou todo o vasto universo e o sustenta. Ele não está se referindo a nada externo. Que o homem, lá fora, encontre novos planetas, novas maneiras de chegar a eles, novas energias no mundo, tudo novo, e nós apoiamos totalmente. Por que não aproveitar o mundo enquanto estamos nele? Eu concordo plenamente. Mas essa não é a verdade da qual as Escrituras falam. Elas falam do verdadeiro conhecimento de Deus, essa é toda a verdade da qual ele está falando. Você verá nas Escrituras que não há nenhum esforço para mudar a sociedade. Ele não muda nada no mundo. Ele diz:
Dai a César o que é de César. Lucas 20 versículo 25. Ele não tenta libertar aquele que está preso como escravo. Deixa-o como está. E hoje, todas as nossas energias estão sendo direcionadas para mudar tudo no mundo. Recebi uma notificação recentemente, como acho que já te contei, do Ministério da Saúde, Educação e Bem-Estar. Bem, eu pensei que fosse apenas sobre a minha saúde. E em vez de continuar com o meu plano de saúde, como tenho feito há anos para minha família, bem, se o governo assumir. Porque contribuo com todo esse dinheiro desde que comecei a contribuir, que foi no primeiro mês em que o plano foi criado, lá em 1936, eu acho, quando me tornei elegível para contribuir para a Previdência Social. Então, fui lá hoje e ela me fez todo tipo de pergunta que não tinha nada a ver com a minha saúde. Tudo relacionado ao meu fundo de aposentadoria. Bem, eu disse que não estou me aposentando e que vim aqui porque tudo isso era sobre o que eu pensava ser o seguro-saúde. Se eu precisasse ir ao hospital ou consultar um médico. Ela disse. Isso também faz parte disso. Ela não me fez nenhuma dessas perguntas, ela está me perguntando todo tipo de coisa sobre o meu seguro. Então ela me disse. Você não precisa responder a mais nenhuma pergunta, porque já temos tudo mesmo. Ela só confirmou minha suspeita de que somos todos números. Todos computadorizados. Ela tem todo o material do mundo e não precisava ter me feito uma única pergunta. Nenhuma. Entreguei meu passaporte, minha única identidade. Não tenho carteira de motorista porque não dirijo. Não tenho carro. Bem, que prova você tem de que realmente fará 65 anos em fevereiro? Eu disse. Meu passaporte, aqui está. Bem, essa não é a prova. Você tem uma certidão de nascimento? Eu disse. Não tinham onde eu nasci. Não no ano em que nasci. Era muito caro. Para que ter certidões de nascimento? Mas eu fui batizado e sei que em algum lugar eu tinha a certidão, mas não consigo encontrá-la agora. Ela disse. Tente encontrá-la para mim ou peça uma por escrito, porque precisamos de alguma prova de que você realmente fará 65 anos em fevereiro. Mas sabe, tudo isso já era sabido. Eu nem precisei ir lá. Eles sabiam exatamente quanto eu paguei de impostos, o que eu declarei, o que eu não declarei, tudo o que sabem sobre mim. Então, na verdade, ninguém está fazendo nada além do que o governo tem, com tudo sob controle. Mas você não é isso. Você criou todo o vasto mundo, então não deixe ninguém te assustar. Se você descer. Esta era uma senhora muito doce, uma senhora encantadora, e ela não poderia ter sido mais gentil, não poderia ter sido mais doce. Você pensaria que ela era minha irmã, de tão gentil que era. Mesmo assim, eles sabem tudo sobre você. Mas se você não encontrar alguém como eu encontrei, não deixe que te assustem. Porque em você, assim como naquele que vai te questionar, está o único Deus, não há outro Deus. O Deus que criou todo o vasto universo está dentro de você. E você pode provar isso neste nível, mesmo que o corpo ainda não tenha sido rompido. Onde o nascimento ocorreu. Você pode provar isso simplesmente imaginando certos estados. E não mova um dedo para que isso aconteça. Acredite que seja assim, siga sua vida como se fosse verdade, e posso lhe dizer que acontecerá, porque foi assim que tudo surgiu, quando você o trouxe à existência. Enquanto você está aqui, você se esqueceu, mas estou tentando lembrá-lo de como você o trouxe à existência. Você o trouxe à existência imaginando e agora você pode simplesmente trazer coisas para o seu mundo imaginando. Não há nada neste mundo que não tenha sido primeiro imaginado. Então imagine como seria se você fosse o homem, a mulher, que você gostaria de ser e então sustente esse ato imaginativo como se fosse verdade. Nenhum poder no mundo pode impedir que isso se torne realidade, porque não há outro poder. Se você acreditar, não há outro poder no mundo que possa impedi-lo. Agora tente, começando esta noite. Escolha um conceito glorioso. Nada menos que o melhor,
o melhor de todos, e simplesmente imagine-o como verdade sobre você e aqueles que você ama. Comece com seu círculo mais próximo. E embora, neste momento, seu círculo possa negar isso por conta do que estão fazendo, persista. Persista nessa suposição como se fosse verdade, e posso lhe dizer que ela se consolidará como fato, porque não existe outro poder criativo. Dê a ele qualquer outro nome, não existe outro poder criativo. Conceda a todos os seus irmãos que ainda dormem a oportunidade de buscar a Deus em outra direção. Eles jamais o encontrarão de outra forma senão vivenciando a história de Jesus Cristo. Não o encontrarão em todos os laboratórios do mundo. Podem desmontar as pequenas peças e descobrir como se encaixam, mas não encontrarão o Pai. O Pai é quem procura, quem busca. E eles procuram algo externo, enquanto o Pai está dentro deles. Ele jamais se revelará senão por meio de Davi. Vocês jamais encontrarão o Pai senão por meio de Davi. Vocês se perguntam por que a fé judaica negou a história, visto que ninguém disse que ele era o pai de Davi. E isso acontece há tanto tempo, há 2000 anos, e nenhum sacerdote se atreve a dizer isso porque foram doutrinados a acreditar que não é. Pensam que Deus é outro, e Jesus Cristo é algo inferior, e que ele é o Filho. Não sabem que Jesus Cristo é Deus Pai. É um padrão. É o padrão no homem, enterrado no homem, e que rompe no homem, desperta no homem. Quando desperta no homem, ele é Pai, portanto, quem é o Filho? Davi. Agora, voltemos ao final da Bíblia, o capítulo 22 de Apocalipse, onde Jesus diz: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. 22 versículo 16. A raiz é a origem, ou seja, o pai, a descendência é o filho. Mas se eu sou ambos, eu sou a raiz e a descendência, eles são um só ser. Portanto, quem é Davi agora? Ele não disse que ele era Davi. Ele disse: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Bem, ele usou Davi. Então, se a raiz e a descendência são uma só e a mesma coisa, quem é Davi? Ele diz que a descendência de Davi é Davi, então Davi é um pai. Mas a raiz é o pai de Davi, e ele é a raiz, então ele é o pai de Davi. No entanto, o pai de Davi é um com o filho de Davi. Portanto, aqui, o avô e o neto são um só ser. Logo, quem é Davi? Bem, Davi é seu filho. Ele é um com seu neto. O filho é Davi, que é a humanidade como um todo fundida em um só ser e personificada como um único jovem, o eterno jovem. Bem, é isso que vim oferecer ao mundo. Nunca li isso em um livro, nunca ouvi isso dos lábios de ninguém, mas eu vivenciei. E, portanto, conto a vocês o que sei por experiência própria, não estou teorizando. O mundo inteiro poderia se levantar em oposição, não faria diferença para mim. Eu diria a eles, como Pedro e João disseram ao Sinédrio no dia em que lhes disseram para não falarem mais em nome de Jesus, e eles responderam: Se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês em vez de a Deus, julguem vocês mesmos. Mas nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4 versículo 19. Portanto, não posso deixar de falar do que vivenciei, e vivenciei ser o pai de Davi. E, ao examinar a única escritura, que é o Antigo Testamento, encontrei confirmação ali. Encontrei Davi, e ele clamou a mim: Tu és meu pai. Salmo 89 versículo 26. E, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Então, encontrei tudo isso nas Escrituras, e não sabia até que aconteceu comigo naquele dia 6 de dezembro de 1959. Estou lhes dizendo isso e sei que aqui nesta plateia há aqueles que acreditam em mim. Eles dizem: Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes creem que tu me enviaste. João 17 versículo 25. Agora, vamos entrar no silêncio.